Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Olá, parabéns pra você, parabéns. Quem está fazendo aniversário aí, Luiz? A senhora, dia 14. Ah, sim. Na outra... Ah! Falta um pouquinho ainda, né? Pensou que eu ia esquecer, né? Mas não foi, não. Não. A ouvinte que falou. Vamos falar bom dia para os ouvintes, né? É. Primeiro, bom dia, pessoal. Olha, desculpa o tempo de ausência, né? Mas eu tirei um recesso, porque no final do ano passado eu estava esgotada, trabalhei bastante. Graças a Deus, meu trabalho é uma bênção. E depois eu tive uns probleminhas de saúde, tive que fazer uma cirurgia outra vez aqui na boca para pôr mais implantes, mas está tudo bem. Então vamos retornar, agradecendo muito a Deus essa oportunidade de estar com vocês e desejando que tenham tido um bom Natal, uma boa passagem do ano e que esse ano tudo dê certo, segundo os desígnios de Deus para todos nós, né? E aí, Luiz? Então, de você, o que você conta? É a neta? Ah, tá tudo bem, graças a Deus. Olha, foi tudo uma bênção de Deus, né, doutor Ivênia? Aqui em casa tá tudo bem, minha neta tá bem, tá tudo ótimo. E eu também fico feliz por a senhora estar voltando aí com a gente, os ouvintes. Cadê a doutora Ivênia? Cadê a doutora Ivênia? Cadê a doutora... Aniversário da doutora Ivênia, aniversário da doutora Ivênia. Dia 14 de fevereiro. E aí, aniversário... Dia 14 cai quando, doutora Ivênia? 14, acho que nem sei, viu, Luiz? Então é dia 14. Peraí, já sei. Dia 14. Cai na sexta-feira da outra semana. Nós estamos hoje no dia 3, né? Então a gente fala feliz aniversário. Na outra semana, sexta-feira da próxima semana. Dia 10 a gente fala feliz aniversário para a senhora. Tá bom. Doutor Ivênia... E assim o tempo vai passando, a gente vai vencendo essa encarnação até quando Deus quiser, né, Luiz? Até quando Deus quiser a gente vai indo. Você sabe quantos anos eu completarei no dia 14? Quanto? Não é 38, nem 48, nem 56, 86. 86 anos. Ô, doutor Ivênia, sabe não quem é brincadeira, hein? Sabe quem está ouvindo a senhora? É o Otávio Augusto, meu filho. Um abraço. Eu gostei muito do trabalho que ele fez comigo. Uma pessoa responsável, simpática, agradou todo mundo lá na Seara. Um abraço para você também, viu, Otávio? Ele está aqui. Aí ele mandou um abraço para a senhora. Ontem a gente viajou, ontem, ele foi comigo. Nós fomos levar minha mãe, 94 anos, lá para Tatuí, lá. Jesus, ela está bem, Luiz? Saiu do hospital tudo? Doutora Ivênia, a cabeça dela está maravilhosa, melhor que a minha. Que Mas bom, o corpo então é o mais importante, né? Tá bem lá, já mandaram... É isso que eu sempre peço a Deus. Minha irmã mandou agora aqui duas fotos que ela estava tomando café da manhã. E que café, que bom, graças a Deus, né? Doutora Ivênia, bom dia, qual é o assunto? Olha, Luiz, aqui no meu caderninho, você sabe que eu sou bem organizado, eu tenho um caderninho do programa, né? Então, aqui está dito assim, no mês de dezembro, entrevista do Dr. Francisco José. Eu não sei se a gente chegou a comentar ou não, você lembra? Não, nós falamos sim, já falamos da entrevista. A senhora pode dar um parcial dela e voltar um tema. Tá certo. Então, meus amigos, só para retomar o tema do nosso último programa em dezembro, eu falei de uma entrevista do Dr. Francisco José, e ele é advogado paraibano, chamado advogado animalista. É aquele que se interessa pelos direitos dos animais, que trabalha pelo direito dos animais, né? Dr. Francisco José Garcia Figueiredo, ele é lá da Paraíba. Então, eu trouxe o Dr. José para o meu programa de TV chamado Ame Animais. Esse programa ele vai ao ar todo terceiro sábado de cada mês,
a partir das 16 horas, pela TV da Associação Médica Espírita de São Paulo, né? Bom, então, esse doutor Francisco José, ele tem um modelo paraibano de trabalhar pelo direito animal que é inédito. O Brasil inteiro está adotando o modelo dele, porque ele está conseguindo muita coisa em relação ao direito dos animais, né? Inclusive, ele criou dentro da Universidade Federal da Paraíba o tal do NEJA, Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba, né? Então, ele contou que ele leciona lá na Universidade Federal da Paraíba uma matéria relacionada aos direitos dos animais, a mudar essa condição deles de simples coisas, né? Porque o nosso Código Civil acha que os animais não são coisas. Eles são chamados bens semoventes. O que é um bem? É o que você tem, que pode comprar, vender, emprestar, né? Jogar fora. Então, é um bem. O computador é um bem, a mesa daqui do trabalho é um bem, essa minha casa onde eu moro é um bem, e o cachorro também é um bem, né? Aham. Então, isso precisa mudar, né? O animal é um ser vivo, é um ser senciente. Do ponto de vista espírita, a gente sabe que ele é um espírito em evolução. Então, o espírito em evolução não é coisa, não é verdade? Então, o doutor Francisco José trabalha a respeito disso, né? Então, ele tem também no estado todo, um programa de educação animalista, ou seja, voltado ao respeito pelos animais, nas escolas primárias, ou seja, quando a criança é pequena, está lá na pré-escola, nos primeiros anos da sua formação, já tem uma disciplina de direito animalista, né? Então, isso no estado todo, eu perguntei quantas escolas esse seu projeto vai abranger? Mais de 60. Você imagina, em cada classe tem uns 40 alunos, 30, 40 alunos, Luiz, a quantidade de crianças na Paraíba que vão ser educadas precocemente, desde a primeira infância, a respeitar os animais, a saber que os animais são seres sencientes, que eles sofrem. Olha que beleza de projeto, né? Então, é bem por aí. E tem muitas outras coisas, né, que ele fez e que eu já comentei no programa, mas... Doutor Ivênia, o ouvinte está falando se a senhora, acho que a senhora não viu televisão ontem, que a Xuxa estava incentivando a doação de animais, né? Ah, que bom, uma É um boa trabalho, coisa, sim. é um trabalho bom dela. Agora, outra coisa, doutor Ivênia, Não, tem eu não muita, vi a televisão. tem Pode muita falar. gente, acho que tem muita gente nova aí ouvindo o nosso programa, que nós estamos com uma audiência muito grande aqui, Hum. né? Então, nós estamos com o programa Animais e Espiritualidade com a doutora Irvênia Prada. Isso, olha, quem está entrando no programa agora, seja muito bem-vindo. A gente tem esse programa já há muito tempo, e qual é o objetivo do programa? Não é falar especificamente da doutrina espírita, porque eu sou espírita e sou divulgadora da doutrina espírita. É falar dessa questão de que os animais são seres espirituais em evolução, né? Assim que a doutrina espírita considera. Mas, se você não quiser entrar nesse terreno da visão, digamos, religiosa, você entra no terreno da chamada espiritualidade, que é assim, é uma coisa que não tem vínculo religioso, mas busca patamares éticos cada vez mais elaborados de relacionamento harmônico entre seres humanos e animais. Ou seja, nós estamos buscando sair daquele patamar que até agora é utilizado assim, que os animais são coisas para nos servir. A gente usa, a gente cria nas fazendas, mata, come os animais, usa em pesquisa, faz uma porção, e o pior, usa nesses deprimentes espetáculos de diversão, né? Vaquejada, farra do boi, farra do boi, ela está proibida há muito tempo, mas ainda de vez em quando, escondido lá em Florianópolis, se faz, né? Também as provas de rodeio, animais de circo. Aqui no Brasil, praticamente não existe mais animais de circo, né? Então, meus amigos, é assim, nós estamos aqui para defender os animais, para
buscar meios da gente se relacionar harmonicamente com todos eles, né? Porque eles são filhos do mesmo pai que nos criou, não é? Nós não somos seres à parte da natureza, nós fazemos parte da natureza. Aliás, durante todo o processo de evolução da Terra, começaram a vir as plantas, os animaizinhos, primeiro bactérias e tal, e eram várias, muitas centenas, milhares de espécies, o ser humano chegou aqui no fim, né? E a gente quer dominar o planeta, quer ser dono do mundo. Fritjof Capra, aquele investigador, filósofo e físico austríaco radicado nos Estados Unidos, nos seus livros, O Ponto de Mutação, o Tal da Física, A Teia da Vida, Pertencendo ao Universo, ele diz assim: nós não somos donos do mundo, apenas pertencemos a ele, não é? Então não adianta a gente querer mandar em tudo, porque não somos donos de nada. Nós estamos aqui para conviver harmonicamente com tudo. Cuidar da planta, cuidar dos animais, cuidar da qualidade do ar, cuidar da qualidade da água, né? É para isso que nós estamos aqui, não é para destruir nada, não. Aliás, nós estamos destruindo o planeta, mas precisamos retomar aquela fala bíblica do jardineiro que cuida do jardim. Qual é o nosso jardim? É o nosso planeta que nós vivemos, que é essa natureza maravilhosa, né? E o jardineiro quem é? O jardineiro é cada um de nós. Agora, vocês têm visto nos últimos dias o nível de chuva, de alagamento que tem acontecido aqui, na região litorânea de São Paulo, sul de Minas, limite com o Rio de Janeiro, né? Não é só a porção litorânea do estado, principalmente algumas regiões do centro também, do interior do estado, né? Região de Ribeirão Preto, Jabuticabal, está tudo alagado lá. E também aqui, essa região de Campos do Jordão está sofrendo muito. Sabe por quê? Porque o ser humano tanto mexeu na natureza, tanto desmatou, que a natureza está desequilibrada por conta do desequilíbrio das ações humanas. Não é, Luiz? Mas quem paga isso é os pobres, é aquele que precisa morar, doutor Ivene, é aquele que está ali na casinha. Agora, os grandão desmata, quer fazer shopping, quer fazer asfalto, quer tirar. Você entendeu? Eles moram no céu lá, né? Na cobertura. E aí os pequenininhos que estão sofrendo. Ontem eu vi uma imagem ali da Pompeia, Graças a Deus que eu peguei minha mãe ontem de manhã, lá na Pompeia. Tudo alagado, tudo ali. Aqui alagado. Mesmo. Então, quer dizer, eu moro aqui no Parque Continental, tá tudo alagado também. Eu mexo com as coisas, né, com o progresso, Sim. E os pobres não podem seguir o progresso. As pessoas têm que ficar ali, que nem o Jardim Pantanal que está embaixo d'água. Nossa, meu Deus do céu. E os animaizinhos? Não é só os adultos, e os cachorros estão tirando. Tudo. Isso que eu queria falar com a senhora. Isso. Sim. O Otávio, ontem ficou, meu filho ficou besta. Nós vimos ontem algumas, ali na Marginal Tietê, como que chama aqueles bichos que fica ali na... Capivara? Morta. Meu Deus. Morta, por quê? Alagou a Marginal, subiu, elas não têm para onde ir, doutor Ivênia. Nossa, Elas meu vão Deus. ficar no meio da água. As capivaras que estão ali há muito tempo. Olha, outro desequilíbrio, meus amigos, que aconteceu, isso, olha, há muitos anos, pode pôr aí bem mais de 25 anos, eu fui convidada para fazer uma palestra num congresso sobre bem-estar animal e sobre essa coisa da natureza lá em Foz do Iguaçu. E a minha palestra era exatamente sobre isso, a responsabilidade ética do ser humano em relação ao equilíbrio da natureza, né? Por quê? Olha o que tinham feito já. Tinham feito o seguinte, lá no sul, inventaram de fazer fazendas para caça. Então o indivíduo vai lá, pega a espingarda dele,
sei lá, a arma que ele tem, vai para lá, mata para matar os bichos. O que eles fizeram, então? Importaram da França lebre, uma espécie de lebre. Vocês sabem que os roedores se reproduzem com muita facilidade. Bom, aquilo virou uma epidemia de lebre lá nas fazendas. Bom, desequilibrou todo o ecossistema. Outra coisa que foi pior, desculpa, me deu soluço. Outra coisa que foi pior, importaram também javali e puseram lá nas fazendas como sendo o objeto de caça para os caçadores, né? Bom, aquele javali foi também se reproduzindo, atravessou a cerca, saiu para todo lugar, começou a se cruzar com o quê? Com o porco do mato, né? Hoje tem o chamado javaporco, que é uma espécie híbrida mestiça. Acontece assim, eu tenho familiares que formaram um sítio aqui na região, aí no interior do estado de São Paulo, e aí plantava mandioquinha, entrava de noite aquela manada de javaporco, chamado javaporco agora, né? Javaporco, 30, 40 animais, numa noite comeram 2, 3 alqueires de mandioquinha. Aí eles plantavam outra vez outra coisa, vinha javaporco, comia tudo. Ou seja, está sim um problema que não tem solução. Porque vai matar o quê? Ficar matando javaporco não resolve, não diminui o número de javaporco. É uma situação muito difícil, né? Então é assim, não se mexem nos chamados biomas. O que é bioma? É uma região que tem as suas espécies específicas. Aí, de repente, você pega lá atrás da França, atrás da Inglaterra, atrás do sul da África, alguma espécie de outro animal e põe no nosso bioma. O que vai acontecer? Vai desarranjar tudo, né? Olha, no final do ano, eu participei da banca de um veterinário lá como é que chama? Petrolina, no centro, não, no sudoeste do estado de Pernambuco, quase limite com a Bahia. Olha, eu fiquei admirada com o veterinário da quantidade de animais que ele atendia, com que ele trabalhava, e que eram específicos lá dessa região do Cerrado lá, ou não sei, ali qual seria a região da mata, não sei, né? Porque no Nordeste tem a parte litorânea, depois tem a região da mata, tal, até chegar no sertão lá para dentro. Então, eu não sei exatamente dizer, mas aí eu ainda falei para ele, falei que coisa interessante, porque se você pegar a região do Pantanal, aqui mais para o centro-sul, né, os animais são determinados animais. Você vai lá para a região da Caatinga, tem outros animais, e assim por diante, né, Luiz? Então, não adianta você mexer no bioma das regiões, deixa aquilo quieto, que é para cada florescer e você poder trabalhar harmonicamente com aquilo, né? Não, o ser humano, ele vai indo, ele quer uma coisa, ele bate o pezinho e faz aquilo e desarranja tudo, né? Então, é por aí que nós estamos nesse desequilíbrio. Bom, Felizmente, nós estamos passando por isso, né, doutor Ivelha? estamos passando As por pessoas isso. que não podem morar lá nas coberturas, morar nos Morumbi, Todo mundo vai sofrer, aí né? eles estão sofrendo demais, É. demais. E eu vou falar uma coisa, essas pessoas aí, elas estão, como que faz? Como que fala? Elas estão se cuidando até a não jogar mais lixo do jeito que jogava antes, porque elas sabem que elas vão se... Claro, tem que fazer de tudo. Olha, uma das minhas sobrinhas, que é engenheira civil, ela prestou um concurso num órgão que é terceirizado em relação ao governo. E ela foi contratada lá para a região do Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, lá para cima. Sabe qual é a função dela? Fazer o saneamento de 92 aldeias indígenas, quanto à questão da água, quanto à questão do lixo e quanto à questão do esgoto. Olha que coisa importante, não é? Até o governo isso já faz um tempo, faz alguns anos já que ela está lá.
Então, assim, porque ela está fazendo saneamento básico até das aldeias indígenas. Precisa, nós somos jardineiros, precisamos cuidar do nosso jardim. Bom, ô Luiz, sabe o que eu queria contar para os ouvintes hoje? Ah, Será que dá para você ver isso aqui, ó? Ó, é uma tá? pasta, uma pasta, me Uma parece. pasta. Eu acho que só está fazendo um livro aí, não? Acabei de escrever o meu último livro. Acabei ontem. Olha como que eu sei, hein? Que é uma pasta que a senhora tá. Olha, você está divulgando em primeira mão Ó, que eu acabei de escrever ontem este livro. Já mandei para a editora. Já tinha mandado para a editora desde dezembro. Faltava ainda um capítulo que estava me dando muito trabalho, que eu já tratei aqui, que é o da linguagem dos animais e sua evolução para a fase humana. Mas esse capítulo me deu tanto trabalho, mas ficou bonito. Meu Deus do céu. Toda hora eu pego essa pasta e leio de novo uma coisa, leio outra, e eu mesmo estou, assim, feliz, uhum. porque esse livro está bonito, viu? Modéstia à E parte. está sendo registrado pelo YouTube, que a doutora Ivênia estamos gravando no YouTube, para os ouvintes, Olha, né? sabe qual vai ser o título do Ah. livro? Vamos ver se dá para você ver aí, Luiz. Não, não dá, doutora Ivênia. Não dá? Não, não, não dá por causa do fundo azul Ah, sim. Então eu semente. vou dizer, olha, o título vai ser assim: Animais na Escola Evolutiva. Não é escala evolutiva, escola evolutiva. Ah, eu fiquei apaixonada por esse termo, escola evolutiva, que eu vi num livro de Emmanuel, aquele espírito que foi mentor de Chico Xavier, né? E ele tem vários livros publicados. Num dos livros, eu estou lendo, eu encontrei essa expressão escola evolutiva. Eu disse, meu Deus, é isso! Nós estamos aqui neste planeta, todos nós, em escola evolutiva, a escola da vida, não é, Luiz? Então, Sim. eu pus Animais na Escola Evolutiva, subtítulo: Segundo relatos das obras de André Luiz, entre parênteses, Espírito. Você entendeu o título, Luiz? Conta para mim o que você entendeu disso aí. Ah, fala de novo que eu estava falando com o ouvinte aqui. Mas olha, você está vendo como é que é? É, Ah, bom, ainda bem que está falando com o ouvinte, né? falando com o Então, ouvinte o aqui, se a doutora ouvinte Ivênia tem vai, prioridade. a Olha, doutora meus Ivênia vai amigos, trazer. como no comércio o freguês sempre tem razão, É, aqui também no nosso programa o ouvinte sempre está em primeiro lugar. Então, se você estava falando com o ouvinte, você está perdoado, viu, Luiz? ela falou se o, elas estão falando se o doutor Ivênia vai trazer bolo segunda-feira. Bolo? Olha, mas esse, Como que esse vai? Luiz, o estômago dele fala mais alto, viu? Quando ele É, gravava as minhas palestras, há muitos anos que atrás, hora de tomar o café? ele falava assim: bom, eu vou aí mais tarde, na hora do lanche, né? Justamente, é na hora do lanche. Aí chegava ele com o Rafael, já preparava o lanche, né? O Flávio era vivo, né? Meu marido. Veio, Luiz. Boas tardes e lanches nós tivemos, né? Ei, ele ficava do meu lado lá e a gente ficava conversando bastante na mesa É, lá. o Luiz, eu contratei ele para gravar minhas palestras. Meu marido gostava de conversar, o Luiz também. Ficavam os dois lá no lanche, ó, só conversando. Eu falei: escuta, É, ô Luiz, você veio aqui, te ofereci um lanche, você tomou um lanche, vamos trabalhar? Né? tinha que Bom, trabalhar. Fala voltando de aqui ao novo, doutor Oliveira, o nome do livro, o que a senhora falou aí agora. nome do livro: Ah, Animais na Escola Evolutiva, né? Segundo relatos das obras de André Luiz Espírito. Então, meus amigos, eu vou contar. Quem não é espírita vai saber que André Luiz foi, olha, a gente tem suposição de que ele foi um médico no Rio de Janeiro, morreu, ele foi para o plano espiritual, chegou lá e começou a estranhar, né? Porque ele não tinha os privilégios que tinha aqui como médico. Ele falou: escuta, eu sou médico. O pessoal falou: olha, dá licença, você era médico, aqui você é um espírito desencarnado. Aí ele começou a perceber que ele tinha muita coisa para aprender. Então ele pediu para os amigos espirituais de posição mais elevada, que faziam tarefas missionárias,
para participar das tarefas como aprendiz. Olha que ato de humildade, né? Aliás, ele foi inteligente. Então, cada missão de que ele participava, ele fazia uma verdadeira reportagem e escrevia um livro através da psicografia de Chico Xavier, principalmente, às vezes também de Valdo Vieira. Então, ele tem uns 20 livros publicados numa série chamada A Vida no Mundo Espiritual. Então, o que eu fiz, Luiz? Eu peguei todos os livros dessa série, que são muitos, peguei, olhei um por um, fiz uma verdadeira varredura e eu extraí dos livros tudo que eu pude que eles falavam de animais, tudo que eu pude, né? Então, olha os livros: O Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita e A Vida Continua. Só em 3 desses livros, que são os 20, é que eu não encontrei nada sobre os animais, né? Nos outros eu tive informação, alguns assim, com muita informação sobre os animais. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as informações, pus assim, imprimi, pus aqui na mesa e relacionei. Por exemplo, selecionei os assuntos em 12 capítulos e organizei o livro. Então, eu já fiz tudo. Eu já fiz os prolegômenos, que é uma espécie de introdução, fiz a apresentação do livro, convidei um professor para fazer o prefácio e fiz os 12 capítulos, né? Então, foi assim que eu concluí o livro ontem. Ele já está na editora, doutor Ivênia? Está na editora já, ele vai ser lançado no Medinesp, que é o maior congresso de ciência e espiritualidade do planeta. Vai acontecer aqui em São Paulo, de 19 a 21 de junho deste ano de 2025. Nós vamos estar lá, hein, doutor Ivênia? Nós vamos estar lá, hein? Então, ele vai ser lançado aqui. Quem tiver interesse nesse congresso, vocês põem o Medinesp. Medinesp é M, E, D de dado, N de navio, ESP, Medinesp 2025. Entra na internet, a entidade que é anfitriã desse congresso é a Associação Médico Espírita de São Paulo. Por isso que o congresso vai ser aqui em São Paulo. Eu vou ter nesse congresso 2 horas numa mesa redonda para falar sobre os animais. Olha que beleza, hein? E eu vou lançar esse livro nesse congresso. Então, meus amigos, olha, vai ser um congresso para arrasar. Para arrasar. Estaremos lá, doutor Ivênia. Então, tá bom. E aí? A senhora está onde, doutor Ivênia? Eu estou em São Paulo. Cadê o microfone? Cadê aquele microfone? Eu não abri ele, não. Mas tá indo bem esse aqui, não tá? Do computador? Não, tá indo bem. Aqui o outro ele tem uma ênfase melhor. Então no próximo programa eu vou abrir o outro e pôr aqui, pode deixar. É mais encorpado, né? Não pega a sala, pega direcionado a voz da senhora. Mas tá bom, tá ótimo. Você sabe que é um microfone Fifine. Fifine, Fifine, high-tech. High-tech. Doutor Ivênia também como que é futuro, né, doutor Ivênia? Apesar dos meus 86 anos, eu tô na área, viu, pessoal? Ó, gente, 11985176385. Pode mandar aí pergunta, alguma coisa aí para a doutora Ivênia. Vamos. Olha, eu quero comentar a respeito dos capítulos. Vai lá, doutor Ivênia. Então é assim, primeiro capítulo, eu pus a evolução espiritual e material do ser. Mas olha, esse assunto é tão bonito, tem tanta informação nas obras espíritas, porque assim, tem gente ainda, vocês não vão acreditar, mesmo dentro do meio espírita, que acha que o ser humano é um ser assim à parte, melhor do que qualquer outra espécie, né? Melhor no que, não sei. Na inteligência, com certeza, né?
mas não é a parte. Por que que não é a parte? Por exemplo, por que que se usam animais em pesquisas e testes de laboratório? Por quê? Com vistas a medicamentos humanos. Porque a organização orgânica dos animais é a mesma. Aliás, é o contrário. A organização do corpo humano e do funcionamento dos órgãos é herdado da organização e do funcionamento do organismo dos animais, não é? Os animais, eles têm, aliás, como nós, os animais têm os órgãos que nós temos, vamos falar dos mamíferos, né? Funcionam da mesma maneira, então, por isso que os animais são usados como teste, como modelos em testes e pesquisas. Se fosse diferente, não era, não é? Então, é bem por aí. Outra coisa, toda matéria viva, toda matéria organizada, ela é regida por um elemento fora da matéria. Você entendeu isso, Luiz? Toda a organização da matéria, especialmente da matéria viva, ela é organizada, toda organização é feita por um elemento fora da matéria, porque a matéria não organiza a matéria. Doutora Ivênia, eu comecei a chegar agora de férias, doutora Ivênia. Estou chegando agora às aulas começaram dia 29. Calma, doutora Ivênia. A Tá senhora já está querendo me dar prova? As provas? Já? as provas. Que Olha, meus trabalho amigos. bonito! A É pesquisa. maravilhoso isso. Olha, meus amigos, é assim. Eu não sei se vocês se lembram, quem fez, no meu tempo chamava ginásio, né? Agora eu não sei como é que é o nome disso. Então é assim, tem aquele ensino fundamental, você aprende, é alfabetizado e tal, depois você vai para o outro nível, que é o ensino médio, acho que é chamado agora, né? No meu tempo era ginásio. No ginásio, tinha uma aula de ciências em que o professor chegou um dia e ele pegou, veio com um saquinho assim, com limalhas de ferro. Você sabe o que são limalhas de ferro, Luiz? Malha de ferro é aquele pozinho lá que você. É aquela poeirinha É, quando você tritura o ferro, sei lá. Bom, quando você põe a broca lá, passa a broca, sai aquela. sai aquela poeirinha, né? Aquele pedacinho, aquela poeirinha de ferro. É, Aí é, ele pegou uma folha de papel em branco, pôs em cima da mesa e jogou as limalhas de ferro lá em cima. O que que aconteceu? As limalhas se distribuíram aleatoriamente. Então, você jogou lá, ficou tudo esparramado do jeito ao acaso. Aí ele pegou lá do material dele um ímã grande assim. eu sabia que a senhora ia falar do imã. Aí ele pegou um ímã, pôs do lado, pôs outra folha em branco em cima do ímã. É. Ele pegou as limalhas, jogou nessa folha de papel em cima do ímã. O que que aconteceu, Luiz? Se ajuntaram todos ficaram bem ajuntadinhos assim. Não juntou nada. Distribuíram-se de maneira organizada. Ah, não ficou tudo no imã? Não, não. Eu tenho até uma imagem aqui, mas acho que não Não, dá para peraí. mostrar. A senhora colocou o imã longe deles, né? Então eles se organizaram. Não, espera um pouquinho. Ah, Primeiro foi na folha branca sem ímã. A distribuição foi aleatória. Agora ele pegou um ímã, pôs outra folha de papel em cima e jogou limalha. O que que aconteceu? A distribuição foi assim, organizada segundo umas linhas. Então, os físicos entendem que as limalhas obedeceram à disposição das linhas de força do campo magnético do ímã. entendeu? Então, é assim, a matéria não organiza a matéria. Quando ela ficou por conta dela, ficou aleatoriamente distribuída. Agora, precisou de um campo para que organizasse a matéria. Essa história do campo a gente vê em muitos lugares. Por exemplo, tem um biólogo britânico, Rupert Sheldrake. Ele lançou a teoria dos campos morfogênicos ou morfogenéticos. Então ele fala assim, olha,
Não é possível que cada ser vivo, cada espécie se organize aleatoriamente. Não, tem que ter um campo. Então, ele imaginou esse campo de natureza talvez eletromagnética, que faz com que, por exemplo, tenha uma célula só, né? A primeira célula de cada indivíduo. Como é que ela vai se distribuir? De maneira organizada, orientada por esse campo, né? Aí, tanto falaram nesse campo, na literatura que eu consultei, que eu peguei no telefone e liguei para um amigo meu, que é físico, ele é professor aqui e pesquisador do Instituto de Astrofísica da USP. Ou seja, o cara é bom, né? Aí eu disse para ele, olha, o que vocês físicos entendem por campo? Aí ele falou assim, olha, nem todos os físicos definem campo da mesma maneira. Quer dizer, o negócio não é fácil não, viu, Luiz? Uhum. Mas a gente pode entender assim, que o campo é uma estrutura, ela não ocupa lugar no espaço, mas ela é uma característica de um objeto que ocupa lugar no espaço. Por exemplo, a Terra, o nosso planeta, é uma estrutura que ocupa lugar no espaço. E a Terra tem um campo. Como é que é chamado o campo da Terra? Campo gravitacional. Então, tem campo magnético, tem gravitacional, tem campo eletromagnético, tem campo de tudo quanto é Campo tipo. elétrico, campo, né? Campo elétrico, magnético, gravitacional da Terra, né? Agora, então é o tal do campo que ele dá uma estrutura assim, olha, é um modelo. Por exemplo, quando a gente vai fazer, vou fazer um exemplo bem doméstico, você vai fazer um bolo. Aí você pega, faz a massa do bolo, põe numa forma. Quando você assa o bolo e tira da forma, por que ficou com aquela forma? Porque tinha uma forma, tinha um modelo, né? Então, o campo, ele faz mais ou menos isso, ele orienta o formato da forma. Bom, aí eu fiquei pensando assim, como é que o ser, então, que está se organizando, né? Estou falando do ser vivo. Qual seria esse campo? Então, o campo, Luiz, sabe qual o entendimento que eu tive até agora? Que não é o campo que é o elemento organizador. O campo é um estágio intermediário de um comando. E esse comando chama-se espírito. Tem outras, talvez outras religiões chamem de outro nome, mas é assim: o comando é de uma entidade não material que organiza a matéria. Mas esse capítulo ficou bonito, meu Deus, olha, mas me deu um trabalho, eu estou trabalhando mais de 2 anos desse livro, e aí telefona para o físico, vê literatura, fala com um, fala com o outro, né? Mas é o conceito que eu acabo passando aqui. Então é assim, olha, a gente falando de seres vivos, todos os seres vivos nessa visão espírita, né? Porque o livro é espírita, tem visão espírita, ele é estruturado, ele é organizado por um elemento fora da matéria, que é o próprio chamado princípio inteligente, que é o espírito, né? Mas isso não foi a doutrina espírita que inventou, viu, Luiz? Quando no começo de 2020, meus amigos, eu tive a oportunidade de fazer aqui em São Paulo um curso de filosofia. Ah, eu sou ligado em filosofia que vocês não têm ideia. Aí apareceu numa entidade cultural aqui de São Paulo, chama-se Casa Arca. Esse curso de filosofia lá daqueles filósofos da Magna Grécia Antiga, eu fiz, eu e minha filha. Olha, lá eu aprendi o seguinte: tudo começou lá no século VII antes de Cristo, na antiga Grécia, com um indivíduo chamado Tales. Esse Tales começou a contestar, ele morava em Mileto, é uma cidade que era da Grécia, agora não é mais, né?
Se não me engano, agora, eu não sei nem de que país que é Mileto agora, a cidade de Mileto. Bom, então, o chamado Tales de Mileto, ele começou a perceber, ele começou a estudar e falou, meu Deus, por que a natureza tem tantas espécies de animais, tantas espécies de vegetais? Por que essa variedade, né? E ele depois começou a juntar um com ele, mais outro, formou-se a chamada Escola de Mileto, ou escola cujo líder era Tales de Mileto. Aí eles começaram a percorrer os jardins, as florestas, as matas, e começaram a perguntar por que essa espécie se apresenta desse jeito, por que essa outra de outro jeito. Então eles falaram, deve ter alguma coisa por trás dessa forma que faz com que ela seja assim. Isso sabe como é que se chamava? Substância. Hoje a gente usa esse termo de maneira diferente, né? Olha, então, instância era assim a matéria. Então, eles imaginavam uma substância, alguma coisa por trás, antes, que fazia com que aquela forma fosse assim. O primeiro filósofo dessa escola de Mileto, século VII a.C., que idealizou um elemento fora da matéria para organizar a matéria, foi Anaximandro. Que criatura fantástica, hein? Meu Deus, eu fiquei assim, admirada por ele. Então, ele imaginou que existia um elemento fora da matéria, que ele chamou de apeiron, que nós, na doutrina espírita, chamamos de espírito, que organiza a matéria, né? Esse estudo é muito bonito. Eu falo aqui do apeiron de Anaximandro e tudo mais. Então, vai indo, se organiza, vai indo, até que a gente vai chegando aqui nos primatas não humanos, depois no ser humano. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz, né? Ô, Luiz, vou fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Nesse processo evolutivo dos seres, desde as bactérias, das plantas, animais, primatas, seres humanos. Os primatas? Primatas não humanos, que são os chamados apes, né, os macacos sem cauda, que são chimpanzé, orangotango, gorila, até o ser humano de hoje. Você acha que nós somos o produto final desse processo evolutivo, Luiz? De jeito nenhum. Não somos, não. Nossa, Luiz, você está afinado, viu? Parabéns. Já aprendi com a senhora. A senhora falou que não, a gente não era na outra aula que a senhora deu. Falei, né? Nós estamos longe, mas longe, muito longe de ser o produto final. Imagina que... Mas aí que tá, tem gente pensando que nós somos o produto final. Mas não somos, não. Não somos. Olha, eu também fiz, meus amigos, o que eu já estudei nessa vida, graças a Deus. Quando eu ainda era funcionária da USP, era professora lá na veterinária, eu fiquei sabendo de uma matéria que o professor Walter Neves, antropólogo, lecionava lá no IB, Instituto de Biociências. Eu fui lá, sabe o que eu fiz? Me matriculei na disciplina dele como aluno especial. É uma coisa que você pode fazer. Aí, durante um semestre, toda quarta-feira à tarde, eu ia lá das 2 às 6, assistir a disciplina dele. E lá eu aprendi que o ser humano, no estágio de hoje, ele ainda vai evoluir muito. Nós estamos atrasados, doutor Livini, ainda. Estamos atrasados. Você sabe que o nosso processo, nem como ser humano, ainda terminou? Olha só. Hein? Tem coisa no nosso corpo que ainda não está pronta para a postura ereta. Por exemplo, você já ouviu falar em varizes, Luiz? Varizes? Sim. Sim. Então, as varizes, elas são ainda uma falta de adaptação do retorno venoso do sangue da periferia para o coração. Às vezes não aguentam a postura ereta, às vezes das pernas. Elas vão indo, elas vão afrouxando com o peso do sangue e formam aquelas dilatações. Então, as varizes estão denunciando que o retorno venoso, o retorno do sangue venoso da periferia das pernas, lá de baixo, para subir até o coração, ainda não está pronto. Outra coisa,
Você já ouviu problema, alguém se queixar de problema na coluna, Luiz? Eu sou um. Olha, os ortopedistas falam assim, que É, tem gente que já teve problema na coluna, tem outros que estão tendo, e tem ainda os que vão ter, porque problema na coluna todos nós temos. Porque a nossa coluna ainda não está totalmente adaptada para a postura ereta, né? Porque você imagina o cachorro ou o cavalo, ele está com os 4 pés no chão, né? é. Então, o peso do corpo se distribui entre 4 apoios, né? De repente, você pega esse bicho, quando está deitado, ele começa a levantar, 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 fica todo o peso do corpo em cima do quê? De uma pata, de duas patas, se for De um 2 patas só. É. Só das 2 pernas. O corpo inteiro em Então, duas patas. Igual claro, nós. olha, então todo mundo tem problema na coluna, que não aguenta o peso sozinha, É. na bacia, na articulação da perna com a bacia, né? Que é a região aqui do colo do fêmur, joelho, que é outro lugar também que sofre demais com o peso do corpo, e os pés, né? Então, doutor Oliveira, o nosso corpo é igual um celular novo, nós temos que se atualizar. Então, atualizar Então, aqui, atualizar ali, daqui a pouco vem uma olha, o atualização. nosso corpo ainda está se adaptando à postura ereta, não terminou nem essa fase ainda. É, olha só. Você está Mais uma vendo? coisa que eu estou aprendendo com a senhora hoje. Outra coisa, você Ficar em sabe, pé, o cachorro fica, é, fica ali, né? As 4 patas. Nós não, nós temos nós nosso estamos em pé 2 patas, e ficamos em pé. E aquilo ficamos de ali, pé e todo o peso do corpo está num eixo só. Sabe imagina. outra coisa que a gente ainda está se adaptando? Ah, Por que que o parto na mulher humana, na fêmea humana, ele é doloroso, tão sofrido? Porque fizeram um estudo, pegaram assim, olha, meus amigos, pegaram. Nós temos dois diâmetros a serem medidos na bacia feminina, né? Bom, então todo mundo pegou na mulher, e nós hoje aqui, mediram o diâmetro das 2 regiões e mediram o diâmetro da cabecinha do feto ao nascer. Você pensa que tem alguma folga? Não tem. Aquilo ali passa justo, apertado. Apertado. Agora, fizeram a mesma coisa no orangotango, no chimpanzé, no gorila. Sabe o que acontece? Entre o volume da cabecinha do bebê que está nascendo e os diâmetros da pelve tem uma folga. Tem uma folga. Então, é assim, é claro que existe a dor da contração do útero, mas ali ele não passa apertado. O bebezinho do orangotango, do chimpanzé, não passa apertado. E do ser humano passa bem apertado. Então, o que acontece? A nossa bacia humana, por isso que existe tanta cesárea. Não consegue nascer, não consegue passar, abre e faz cesárea, né? e Então, Luiz, ainda, doutor Oliveira, tem a vantagem, tem uma certa vantagem de da cabeça do neném assim, é, ela ser um pouco mole ainda, né? Não ser assim, olha, os ossinhos da cabeça, É, eles são separados, não nasce assim uma cúpula como se fosse um estádio, não, eles são separados. Então, o bebezinho, quando vai nascer, a cabecinha está assim, ele faz assim, ó, olha lá. ele afunila um pouco para poder nascer, porque, olha, ali passa apertado, viu? Por isso que a Passa senhora apertado. falou, não coloca fita na cabeça da sua neta, não coloca Não fita. coloca. Olha, meus amigos, o Luiz mandou fotos da netinha dela. Vou falar para vocês também, que tem bebezinho em casa. E coloca aquela fita assim, com aquele lacinho para ficar bem bonitinho, né? Ah, Olha, sabe o que acontece? Os ossinhos da criança estão crescendo e crescem numa velocidade extraordinária. é. Se você puser aquela fitinha para tirar uma foto, para sair, não, coisa, tudo bem. Agora, não pode ficar com aquela fita muito tempo. Por quê? Segura o crescimento dos ossos e o crânio do seu filho, do seu neto, vai nascer torto. Não pode, viu? Né, Luiz? Então, o Luiz É. falou, ah, tudo bem. Então, eu falei, Luiz,
tudo bem para tirar uma foto, para chegar uma coisa assim, uma meia hora, mas não deixa muitas horas, não, né? Porque quer deixar a criança bonitinha, mas vai prejudicar o crescimento dos ossos, né? Então, olha quanta coisa deu para a gente comentar só nesse primeiro capítulo, né? Eu estou vendo que nós estamos chegando ao fim. Olha, É, Luiz, se e aí, você achar legal, eu vou comentando nos próximos capítulos, no próximo programa, esses próximos capítulos, não né? vai, vai falar do livro da senhora, né? Não pode falar do livro. Tem que falar só algumas coisas, né? Ah, só algumas coisas. Não vou dar a ficha toda, porque senão depois ninguém vai comprar o livro, né, Luiz? Fiquei sabendo essa semana que teve o aniversário do desencarne. Não, não existe aniversário de desencarne do Marcel Benedetti, né? 15 anos. Mas não existe aniversário. Para mim, não tem aniversário de morte, né, doutor Oliveira? Ah, podia ter, Mas, né? Por que não, não? morte não, né, doutor Oliveira? Eu Mas, entendo ô Luiz, a morte fatigo do há 15 corpo anos. aqui, olha, a morte do corpo aqui já foi. É aniversário do renascimento do espírito no plano espiritual, Ah, entendeu? não, Faz 15 anos que ele renasceu lá do outro lado. Ele passou para lá, falou: Ó, pessoal, tchau, viu? Tchau e bênção, eu vou partir para outra. Marcel Então, Benedetti, faz 15 anos de aniversário ele ele era, da ele era, retomada dele no plano espiritual. ele era um veterinário, né, que cuidava sempre dos animais, como O que é? programa da Rádio Boa Nova, do qual eu participo, esse ano está fazendo 10 anos já que eu estou no programa. Foi ele que criou. Ele tem muitos livros sobre os animais. Eu participei num evento com ele em 2008. Foi Hum. quando eu conheci a Ivani, né? Que eu faço programa com ela. Então é isso aí. Bom, ó, eu estou vendo aqui que o nosso tempo. Pera aí, doutor Oliveira, pega o caderninho aí para anotar aí, né? Cadê o Ah, caderninho? estou vendo aqui, ó. Continuidade do nosso assunto. Anota aí. Só tem, Eu sou bem organizada, graças a Deus, só tem, porque, só tem duas olha, rádios de tema aí. André, o Emmanuel fala assim: no início da formação dos seres vivos aqui no planeta, os espíritos tiveram muita dificuldade em projetar as formas dos seres vivos. E a beleza foi a sua principal preocupação. Porque a beleza e a ordem são as bases de todo o processo de manifestação do espírito na matéria. Olha que coisa maravilhosa, hein? Coisa linda. Eu tenho uma matéria aqui também. A ordem e a beleza. Deixa eu ver se é essa daqui. Não, não é, Ah, não, não é essa daqui. Eu então, o tenho nosso próximo programa é dia 10, né? segunda-feira, doutor Ivênia. 10 de coisa. Então, eu vou falar sobre o livro, mas de modo genérico, né? Voltando ao assunto, né, doutor Ivênia? A gente volta a esse assunto aí, né? Então, mas eu vou falar algumas coisas que tem no livro, por exemplo, eu falei do capítulo 1, né? Aham. Dessa questão evolutiva. Qual é o recado final? Não somos o ponto final desse processo, ainda estamos em processo evolutivo. E tem gente. Daqui, na visão espírita, nós vamos para a angelidade, para o estágio da angelidade, onde o mal não vai mais predominar. Aí tudo a gente vai visar o bem, a harmonia, e a gente vai estar numa outra fase, né? Doutor Ivênia, vou mandar um abraço aí para São Paulo, região Zona Leste. Só viu que eu estou em casa hoje, né? Amanhã eu vou. Eu vi mesmo. Ah, Acontece que nós precisamos de ainda fazer algumas coisas lá no estúdio, como isolamento, acústica e tal. sei. Então o barulho da chuva atrapalha. Então eu estou fazendo um pouco aqui, um pouco lá. Ah, tudo bem. Aí amanhã eu estou lá. Amanhã eu vou para lá. Tá bom. Então, vou Então, mandar abraço para Osasco. A Neuzinha tá mandando abraço para a oi, senhora. Neuzinho, abraço para você, abraço para a Eliette na Argentina, abraço para o pessoal de A Brasília. Eliette sofreu um acidente, doutor Que Ivan. isso? O cachorro dela Meu atacou ela, doutor Deus, não Ivan. acredito. É A difícil. Eliette, meus amigos, digamos assim, uma freguesa nossa, né? É. Ela estava assistindo o programa há muito tempo lá na Argentina. Ela sempre pergunta as coisas da notícia, a gente manda abraço. Ah, Eliette, espero que você se recupere logo. O que será que aconteceu com o Não, cachorro, foi hein?
foi um assim, é um ciúmes que tem aqui na minha com meus cachorros também. Tem um Sim. cachorro maior que tem um ciúmes do outro menor, ela foi proteger o menor e o cachorro grande pensou que ela segurou e foi em cima e houve lá o acidente, mas já está tudo resolvido. Ai, que bom, É, graças a Deus, é Eliette. Olha, ciúmes, né, doutor Ivênia? É um eu ciúmes do cachorro lamento, com o mas outro. essas coisas acontecem mesmo, a gente precisa ter cuidado, né? Porque assim, um cachorro saiu correndo atrás do outro, e se o grandão pegasse o pequeno, ele podia, né? Aquela dia. Nossa, E aí matava. correu lá pro quarto onde que ela estava, aí foi pro colo dela e o cachorro veio em E o cima. outro atacou. Mas Precisa tomar cuidado mesmo, né? Separa. Quando é assim, separa o grande do pequeno, não é, deixa acontecendo, é tá ciúmes, né, bom? doutor Velho? Mas, Eliette, um abraço para você. Abraço para você, Eliette. Espero que você se recupere logo, fique tudo bem, viu? E para todo mundo, né? Pessoal Aham, de todos os lugares que nos prestigiam. Olha, eu sou muito grato a todos, viu? Espero tá que tenham certo. todos uma boa semana, pessoal, e até a próxima segunda-feira, dia 10, se Deus quiser e Ele há de permitir. Obrigado, doutor Ivênia. Um abraço. Tchau, gente, para vocês Estamos, também. nós estamos muito gratos e felizes por sua volta. Muito obrigado, igualmente. Eu Tchau. também estou muito grato e feliz. Tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Tchau, tchau. Ivênia Prada. Tchau, Luiz. Tchau.